Olá, Book Lovers! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Lari Pontes. Vou falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha formação, sobre os meus livros, para vocês me conhecerem um pouquinho. Para começar, eu tenho duas filhas. Caninas, no caso, né? Essa aqui é a Pandora. E essa aqui é a Amorinha, que é a mais velha. A Pandora tem 3 anos, a Amora tem 6 anos. Fica, vou dar comida pra vocês. Vou dar comida pra vocês. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha vida, eu, além de escritora, sou professora. Eu sou formada em letras. Eu tenho formação em letras português e espanhol. Então eu dou aula para o ensino médio de espanhol. Comecei esse ano a dar aula também de português para 6º e 7º ano, mas claro que nós estamos ainda em período remoto, então tá meio complicado. Então eu posso dar aula tanto de português, quanto de espanhol, quanto de literatura. Na verdade eu entrei na faculdade por causa da literatura, né? Quando eu entrei me perguntaram: ah, tu quer português, inglês ou espanhol? Eu disse, mas eu quero literatura, não quero inglês ou espanhol. No fim das contas, eu acabei entrando no espanhol porque era noturno, enquanto o inglês era de tarde. Depois da graduação em letras, eu ainda fiz uma especialização em revisão de textos e o mestrado em linguística. Pois é, eu deixei a literatura de lado porque eu acabei descobrindo que eu gosto mais de ler a literatura do que discutir ela, embora eu esteja aqui falando sobre isso. Então eu decidi deixar o doutorado para mais adiante e acabei fazendo o Enem de novo. Sim, foi um tormento, eu nunca mais vou esquecer, agora eu sei o que meus alunos passam, terrível. Eu tive que estudar física, coisa horrível, não sabia nada de química. E acabei entrando na faculdade de pedagogia. Eu estou fazendo, mas é matutino, eu também dou aula de manhã, então acaba que eu faço pouquíssimas cadeiras e eu provavelmente nunca vou me formar em pedagogia, porque vai passar os 10 anos e eu vou ser jubilada na faculdade. Eu sou gaúcha, como vocês podem notar pelo meu sotaque, mas eu não falo gaúchês de Porto Alegre, embora eu more aqui na região metropolitana faz uns 14 anos. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, interior mesmo, ali no centro do estado, numa cidadezinha que não é tão pequena, chamada Cachoeira do Sul. Eu tenho 2 irmãs, eu sou a mais velha de 3, nós temos 1 ano de diferença, cada uma é uma escadinha. Sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler. Eu não sou só apaixonada por romances, eu leio outros tipos de livro que não são clichê, embora a minha maior parte dos meus livros seja de romances. Eu também gosto de fantasia, por exemplo, eu tenho aqui Harry Potter, aqui eu tenho o Game of Thrones, e eu gosto também de outras literaturas. Por exemplo, romance policial, né? Aqui nós temos o Dan Brown, né? Com detetives. E gosto também de literatura histórica, né? Eu tenho aqui os livros do Getúlio. 1822, 1808, 1889. E eu tenho também outras de literatura clássica, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges. Literatura brasileira, Jorge Amado, Machado de Assis. José de Alencar e, obviamente, meu conterrâneo, Érico Veríssimo, que eu amo. Mas, no geral, eu sou mais apaixonada por romances e é por isso que eu também escrevo romances. Quando começou essa vontade de escrever? Vou dizer a verdade que começou bem cedo. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, na 3ª série, que agora seria o 4º ano, uma professora leu um dos meus contos e disse que quando eu crescesse eu ia ser escritora, porque eu escrevia muito bem. Eu já achei aquilo fantástico, porque eu sempre fui assim muito teatral. Todo Natal eu juntava todo mundo, escrevia o roteiro de Natal e fazia todo mundo ensaiar pra gente apresentar pros nossos parentes. Comecei a escrever aos pouquinhos. Claro que eu escrevia histórias curtas, eu não tinha muita organização quando criança. Chegou ali a adolescência, então aquela sofrência toda da adolescência eu passei escrevendo histórias e poemas em geral. Depois, quando eu entrei na faculdade de letras, que deveria ser o momento que eu mais ia escrever, eu acabei parando de escrever por um tempo, porque
que eu tinha na cabeça muitos textos teóricos e eu acabei indo para a área da linguística, para a área da teoria, por isso eu fiz o mestrado. Depois do mestrado, eu comecei a dar aula numa escola particular. Normalmente, os professores na escola pública, no estado, eu tinha 40 horas, né? Às vezes a gente pega 60 horas para poder dar conta, porque o salário é baixo. Mas na particular eu ganhava o mesmo, dando menos horas. E o espanhol só tem um período em cada turma. Então eu tinha 6 turmas numa escola e 3 turmas em outra escola. Eu tava com tempo livre sobrando assim à vontade. Foi quando eu decidi fazer outra faculdade, porque eu não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada, né? Só lendo e olhando televisão. Foi aí que eu comecei a escrever. Então, eu comecei a escrever, já estava lá na metade. Eu comecei a escrever em novembro. Quando chegou janeiro, eu já tinha assim umas 70 mil palavras escritas. Nessa época, eu estava lendo o livro No Mundo da Luna, da Karina Ricci. Eu achei interessante, eu não entendia muito de horóscopo, mas por causa desse livro eu comecei a estudar um pouquinho mais de signo. Até então eu nem acreditava no assunto, mas eu li o livro e achei bem interessante, comecei a ler e percebi que aquele assunto era interessante. Aí no Facebook, no grupo da Karina Ricci, alguém postou que tinha um livro que também falava sobre signos que era bem interessante, que era um livro da Rai Tavares chamado Os 12 Signos de Valentina. Resolvi pegar esse livro para ler, li todo o livro, achei fantástico e aprendi muito mais sobre signos, sobre astrologia do que eu sabia antes. Na capa desse livro estava escrito que tinha mais de 1 milhão, eu acho, de leituras no Wattpad. E aí eu fui procurar o que era o tal do Wattpad e descobri essa ferramenta maravilhosa para escritores em que eu poderia publicar os meus livros sem que alguém pudesse copiar. Hoje a gente já não sabe bem, porque já deu vários bugs aí, problemas de domínio público, então tá bem complicado. Comecei a postar o livro lá, capítulo por capítulo, e foi então que eu descobri que uma das minhas amigas de infância, a Patrícia, também tinha um Wattpad, só que não para escrever, sim para ler, porque dá para ler de graça lá vários livros bem legais. Ela começou a ler o meu livro e virou basicamente a minha leitora beta. Toda hora ela me pedia mais capítulos e eu fiquei empolgada. Meu Deus, será que eu escrevo tão bem assim? Comecei a escrever e acabei o livro em fevereiro. Ficou meio ruim, meio bosta. Eu não gostava muito dos personagens, mas eu escrevi. O importante é que eu tinha terminado de escrever um livro. E deixei lá no Wattpad. Veio assim uma ideia de escrever um outro livro. E eu puxei 2 personagens que estavam nesse primeiro livro e que eu não pretendia escrever história nenhuma, eu não planejei eles para que tivesse uma história, mas a história começou a se formar na minha cabeça sozinha. E aí eu planejei toda a história e comecei a escrever. Esse segundo livro que eu escrevi, que é o livro 2 da série Tempo de Amar, O Tudo a Seu Tempo, foi escrito em 2 meses. Sim, porque basicamente o livro se escreveu sozinho. Eu ainda não tenho livro físico, eu só tenho e-book, mas eu tenho aqui a minha versão. Quando eu chegar a 1000 inscritos no Instagram, eu vou sortear esse daqui, que eu tenho a mais. O outro do primeiro livro eu já sorteei antes na leitura coletiva. E esse segundo livro foi muito mais empolgante, talvez porque os personagens do livro 1 tenham 22 anos e os personagens do livro 2 tenham 27, 28, que era mais próximo da idade que eu tinha, e então funcionava melhor. Foi quando eu descobri os grupos de leitura do Wattpad, em que a gente faz trocas de leitura para aumentar as visualizações. Porque o Wattpad tem um probleminha, tu pode escrever os teus livros, publicar lá, mas se tu não tiver seguidores, pessoas que te conheçam, vai ser difícil de alguém encontrar o teu livro lá, mesmo pelas tags que tu pode colocar. Então, eu entrei nesses grupos de leitura, comecei a trocar as leituras e eu vi que algumas pessoas, além da leitura da semana, que era só 2 capítulos, elas continuavam lendo porque gostavam desse livro. E o livro 1 eu deixei meio que em off, paradinho lá, porque eu queria melhorar ele um pouquinho. Descobri que a publicação da Amazon era muito simples, então eu decidi publicar ali como quem não quer nada para ver como é que funcionava. E do
um dia para o outro eu tive um monte de leitura e ali no início, nos 2 primeiros meses, eu vendi um monte do livro. Como eu vi que o segundo livro dava certo, eu decidi modificar o primeiro livro. E aí eu já tinha algumas amizades literárias, outras escritoras que também publicavam, para poder fazer a betagem do meu livro e dizer aquilo que estava legal ou que não estava. E aí eu modifiquei todo o primeiro livro, que é o que eu publiquei depois também na Amazon como livro 1. Então sim, eu publiquei o 2 depois do 1. Mas eles não tem, embora eles sejam com os mesmos personagens, os 2 podem ser lidos separadamente, porque eles têm histórias independentes. E veio a pandemia, veio a quarentena e nós professores cheios de trabalho para fazer em casa. Duplamente, porque nós tivemos que aprender um monte de ferramenta nova, um monte de coisa nova, verificar atividade toda hora. Eu recebi mensagem de madrugada no Instagram, que não tem nada a ver com o colégio. Mas nesse primeiro momento, lá por abril, eu comecei a pensar em escrever um conto pela versão do personagem masculino de Quando É Pra Acontecer. Escrevi e meio que passou um pouquinho do que seria um conto, né? Porque chegou a 50 mil casos e eu decidi escrever como se fosse um livro. Aí todo mundo já, desde que eu publiquei o primeiro livro, que na verdade é o 2, né, o Tudo a Seu Tempo, o pessoal sempre termina o livro perguntando: ai, mas eu quero continuação, eu quero saber um pouco mais sobre a visão do Henrique, porque os 2 livros são escritos, narrados, na verdade, pelo personagem feminino, somente em primeira pessoa do personagem feminino, a gente não sabe o pensamento do outro. Como eu tava escrevendo do Igor, um monte de gente começou: ah, não, tu tem que escrever do Henrique, escreve o conto do Henrique, escreve o conto do Henrique. E aí eu comecei a escrever o conto do Henrique e da mesma forma como Tudo a Seu Tempo, o Tudo Que Deixei Passar foi escrito muito rápido. Eu acho que eu levei um mês e meio, 45 dias por aí para escrever esse livro. Porque ele tava ali pronto, né? Ele saía sozinho, o personagem tomou vida. Eu acabei publicando o livro 4, que seria na Amazon também. Ele está sendo publicado aos poucos, toda semana no Wattpad, se vocês quiserem ler de graça ali. Mas eu publiquei na Amazon o livro 4 antes do livro 3, exatamente como eu fiz com o livro 2 antes do livro 1. Bom, é isso, pessoal. Eu queria contar para vocês um pouquinho de quem eu era e o que eu fazia, como era o meu processo de escrita, para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma sugestão para os próximos vídeos que vocês queiram saber, coloquem aqui nos comentários para eu poder saber. E me sigam lá no Instagram também, né? O mesmo nome, lari.teraria. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Tchau, gente! Até a próxima!